pessoal, bom dia, mais uma aula nossa aqui. Eu postei para vocês ontem alguns materiais, espero que tenham lido, que daí fica mais fácil de acompanhar a aula. Eu postei para vocês a parte 2 da demarcatória divisória. Eu fiz um quadro, explicando cada uma, e ali dentro tem o procedimento, tudo como funciona, e depois eu apresentei o fluxograma da ação demarcatória na fase de conhecimento de cumprimento de sentença, porque se vocês olharem a divisória, ela fica muito parecida com a demarcatória. Então, é importante sempre, porque eu posto o material com uma certa antecedência, para vocês lerem, né? E em vocês lendo, vocês compreenderem, e em vocês compreendendo, então, o vídeo ele fica mais fácil, fica mais acessível para vocês. Por quê? Porque eles tratam do material justamente. Vou reiterar o que eu já coloquei como um aviso agora pela manhã, é um aviso da reitoria sobre as aulas, e também eu coloquei uma partezinha no início do aviso sobre avaliação. Não é algo que dependa de mim nesse momento, eu dependo da autorização da minha coordenação para poder criar um novo método de avaliação, mas já sabendo que eu vou priorizar bastante os trabalhos e trabalhar com avaliação dentro do momento difícil que vivemos. Eu não estou dizendo que eu vou facilitar, mas necessariamente vamos flexibilizar, né? Então, até o final da semana, eu espero ter um retorno da minha coordenação sobre o critério de avaliação, que eu sei que alguns de vocês já estão me perguntando, né? Então, é algo que não depende só de mim. Mas até o final da semana espero ter esse retorno e postar para vocês a metodologia. Na quinta-feira não tivemos aula pelo feriado, e o material agora que eu postei é a parte final da ação demarcatória divisória. Depois eu vou fazer com vocês um exercício, para a gente fixar bem essa matéria aqui de ação divisória e demarcatória. Bom, nós vimos a diferença das duas, né? A demarcatória ela serve para demarcar em relação a outros imóveis, e a divisória para dividir um mesmo imóvel que seja divisível, é óbvio, né? E eu comentei com vocês que inclusive eu posso acumular ações, a demarcatória com a divisória. Só que daí primeiro vai se resolver a demarcatória e depois a ação divisória. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o procedimento, que eu coloquei para vocês lá no nosso Moodle. Então, na ação demarcatória, a petição inicial, assim como na divisória, segue os requisitos do artigo 319, qualificação, causa de pedir, pedido, valor da causa. E não esquecendo que na ação demarcatória eu tenho que colocar o meu título de propriedade, ou pelo menos algo que venha a levar, o juiz a ter a certeza de que eu vou ter essa propriedade, como uma promessa de compra e venda, por exemplo. O que acontece? Ajuizo a minha ação demarcatória, os réus são citados para oferecer defesa no prazo de 15 dias. Quem são os réus? Os vizinhos que fazem limite com o meu imóvel. Eles são citados para oferecer defesa em 15 dias. É uma ação de caráter dúplice. Já aprendemos agora o que é uma ação de caráter dúplice. É uma ação em que o réu, além de contestar, pode deduzir pedidos em face do autor. Como, por exemplo, ele pode dizer, não, mas a divisão está errada, ou ele pode pedir uma indenização, o que quer que seja. Então, é uma ação de caráter duplo, você não precisa fazer uma reconvenção. Ele simplesmente deduz pedidos a seu favor dentro da contestação. Vejam, essa ação ela pode ser ajuizada por mais de uma pessoa. Se, por exemplo, tem mais de um proprietário, mais de um pode ajuizar, de um mesmo imóvel. Tá, mas e se só um quer e outro não quer? Já comentei com vocês que não tem problema. Basta que um ajuize, ele só intima o outro para que o outro venha, então, a ter ciência da ação ajuizada. Importante, depois que os réus contestam, o que diz o artigo 578 CPC? Segue-se o procedimento comum, ou seja, saneamento do processo, produção de provas. Porém, antes do juiz proferir a sentença, ele vai nomear peritos para que os peritos façam o quê? Eles verifiquem realmente se está errada a demarcação ou se é necessário aviventar limites, aí vai depender da finalidade. Existe agora uma previsão do novo CPC que se o imóvel for georreferenciado, que é um método de medição muito específico, feito por satélites, por tudo, então não precisa perito. O perito, na verdade, é um meio de prova que o juiz vai usar para convencê-lo, mas se é um imóvel georreferenciado é tão, digamos,
tão perfeito o georreferenciamento que nem precisaria de perito. Então, o juiz, sendo, né, da opção dele, se o imóvel não for georreferenciado, vai nomear perito, né, antes de proferir a sentença, até para saber se realmente existem marcos que foram alterados os limites, para saber, né, se realmente tem que aviventar, se quando foi feito não teve algum problema. Aí vocês vão dizer assim, ó, tá, mas e se o marco está errado? Né? Se alguém, por exemplo, colocou os marcos errados, o juiz vai mandar fazer a marcação correta. Aí vocês dizem assim, mas isso vai ter um efeito de uma reintegração de posse, isso acaba tendo efeito. A sentença que define os limites corretamente acaba sendo uma sentença que acaba restituindo para a pessoa, se eventualmente ela perdeu, parte do imóvel que ela perdeu. Isso é bem importante, né? Então, o juiz vai nomear, antes de proferir sentença, peritos que vão fazer um laudo minucioso, né, com as circunstâncias, falando, olha, aqui tem os limites, tem os marcos, tinha uma linha, essa linha estava apagada, não estava. E aí, se o juiz julgar procedente o pedido, ele vai dizer qual é que é o traçado. Claro, o juiz não tem condições de dizer qual é que é o traçado, né, se ele não levar em conta o que diz o georreferenciamento ou a perícia. E aí ele vai dizer como é que é o traçado que tem que ser feito, inclusive mandando restituir a eventual área perdida, que é o artigo 581 que eu falei para vocês. Pode acontecer que um imóvel acabe pegando um pedaço do outro e com a demarcação se tem que devolver? Sim, pode ser que aconteça. O que acontece? Né? Qual é o próximo passo? Julgou, tem fase recursal normal, como é no procedimento comum. Se a parte, por exemplo, o vizinho diz assim, não, mas está errado, não pode, né? Ele pode apelar, pode fazer recurso especial, extraordinário, mas em algum momento a sentença transita em julgado. E transitado em julgado, mandando fazer a demarcação, vai começar o cumprimento de sentença. E como é que funciona esse cumprimento de sentença? Esse cumprimento de sentença, ele é feito colocando-se marcos, né, divisórios, fazendo traçado. Então o que acontece? O juiz, ele manda, na verdade, né, que profissionais coloquem esses marcos, que façam as linhas, né, e inclusive com base naquilo que foi determinado já na fase de conhecimento. Depois ele intima as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 dias, para ver se tem alguma correção, se não tem, se está tudo conforme o que foi determinado. Ele assina, né, junto lá com os peritos, o auto de demarcação e profere uma nova sentença, então, né, homologatória no cumprimento de sentença. Então, é um procedimento que, na verdade, não é complicado, né? E até vou fazer uma referência importante para vocês. Com o novo CPC, tanto a demarcatória quanto a divisória podem ser feitas extrajudicialmente em cartório. Claro, desde que sejam todos maiores, capazes, que não haja conflito, podem fazer pela via extrajudicial, tá? Então, essa daqui é a ação demarcatória. A ação divisória, ela é um pouquinho diferente, porque vocês podem imaginar que na divisória, o meu problema não é em relação aos demais, né, imóveis contíguos, é em relação a um mesmo imóvel. Então, por exemplo, tive um caso que havia um imóvel que foi feita uma divisória. Só que, por exemplo, uma pessoa tinha construído um estacionamento, a outra pessoa tinha construído um galpão. Como é que fica isso? Então, existem benfeitorias que são feitas há mais de um ano, né? E como é que o juiz trabalha com a divisória? Porque vocês podem imaginar que se eu vou dividir um imóvel, as pessoas, elas não têm muito bom senso, né? Ah, então eu quero a melhor parte. Ah, porque eu mereço, porque na verdade é muito difícil fazer esse traçado. Claro, o juiz procura ouvir as pessoas para tentar fazer dentro das suas conveniências, tentando respeitar benfeitorias, mas dentro do que não é possível, ele vai ordenar o traçado, né, da mesma forma, e depois as coisas se resolvem via indenização. As coisas se resolvem via indenização, né, não há o que fazer. Então vocês vejam, na petição inicial tem que ter o título de domínio, a origem da comunhão, como é que as pessoas estão em comunhão, foi um inventário, como é que foi isso, compraram juntas, os limites do bem, qualificação de todo mundo, se tem benfeitorias, se não tem, enfim. Cita-se então o réu ou os réus, que são os demais condôminos, para apresentar defesa em 15 dias. E da mesma forma segue o procedimento comum, ou seja, saneamento, produção de provas, tudo aquilo. O juiz também vai nomear peritos para saber como dividir, qual é a conveniência para dividir, como é que funciona, né, como é que vai acontecer isso. E ele intima então os condôminos para apresentar seus títulos, né, para ele em 10 dias, é o artigo 591.
Aí ele ouve as partes para ver se elas têm alguma impugnação sobre a forma da divisão, se elas não têm. Se houver alguma impugnação, o juiz vai decidir em 10 dias. Se não houver, ele determina a divisão do imóvel de acordo com aquilo que foi proposto. Vejam, se houver benfeitorias, né, há mais de um ano, vai se procurar respeitar dentro do traçado que aquele que fez a benfeitoria fique com aquela parte. Se não for possível, né, vai ter que se indenizar aquela pessoa, porque assim a gente não pode pensar no mais fácil. É um imóvel retangular, é um imóvel quadradinho. Existem imóveis com recortes variados, e esses recortes variados vão dificultar na ação demarcatória. Então, às vezes, tem lá no fundo tem uma lagoinha, tem um poço, tem isso, tem aquilo. Então, essa é a grande dificuldade. E a dificuldade que vocês podem imaginar, se pessoas estão em condomínio e elas querem extinguir o condomínio, é porque a litigiosidade, no mínimo, existe nem que num grau pequeno, né? Então, não, mas eu quero essa parte, não, porque isso não é justo. Então, o juiz vai tentar respeitar isso daqui. Se tiver que indenizar, indeniza. Se for possível, numa acomodação justa, aquela pessoa que fez aquilo, ela já fica com aquela benfeitoria, né? Se necessário, manda fazer servidão. Porque, por exemplo, imaginem dividir um terreno que seja tão retangular que não dê para dividir ele, né, de forma que os dois tenham saída para frente, que a divisão mais cômoda seja um ficar com os fundos e o outro com a frente. Então vai ter que fazer uma servidão de passagem pela lateral para ter acesso à rua. Enfim, tem que pensar em todas essas situações, né? E o que não for possível de caber na parte da pessoa, então se faz, né, a indenização. Depois, terminados os trabalhos com os peritos, o escrivão vai lavrar um auto da divisão, né? Olha, ficou dividido assim, assim, até porque vocês não esqueçam que vai surgir, né, agora matrículas diferentes para esse imóvel. Porque se antes ele era um imóvel que tinha, por exemplo, vamos imaginar 30 hectares. Tá, agora eu dividi e ficou 15 para cada um. Eu vou ter que surgir agora com 2 matrículas. Então o escrivão vai lavrar o auto de divisão, que vai ser assinado pelo juiz e pelo perito, e vai se fazer então a sentença homologatória dessa divisão, né? E qual é o próximo passo? Vai para o cumprimento, se faz demarcação, né? Se vai para o registro de imóveis, se cria as matrículas. Então chega uma hora que o procedimento ele fica um pouco parecido à demarcatória da divisória. E por que fica um pouco parecido em determinado momento? Porque é o momento que vai se fazer a divisão. A diferença é que na demarcatória eu estou dividindo em relação a outros imóveis e é simplesmente chegar e dizer, olha, o limite é aqui, a linha é essa. Na divisória não tem isso. Por que não? Porque ele é um imóvel que ainda não está dividido e eu quero dividir. Em 2, 3 partes, vai depender da divisão cômoda que ele comporta. E aí o que eu falei para vocês, às vezes ele não é um imóvel que vai fazer uma divisão, olha, ele é um imóvel que tem 20 metros de frente e 20 metros de fundo. E nas laterais tem 40, beleza. Ele é um imóvel com recortes. E aí tem benfeitorias. Então o juiz, ele vai fazer uma proposta, vai ouvir as pessoas, se tiver impugnação ele vai decidir da melhor forma, vai tentar respeitar essas, né, benfeitorias que foram feitas, deixando para a pessoa que fez. Claro, não pode ser uma benfeitoria que a pessoa faça de última hora para se beneficiar com isso. Se for necessário, cria servidão de passagem, né, que muitas vezes é necessário. Então, esses são os procedimentos da demarcatória e da ação divisória. Se vocês olharem, o próprio CPC fala, né, que depois da contestação seria o procedimento comum. Só que na matéria probatória eu chamo a atenção que eles dizem para o juiz, né, determinar a utilização de perícia, né, de perícia para auxiliá-lo. Na demarcatória até pode dispensar se for imóvel georreferenciado. E sentença normal e cumprimento de sentença. São ações que a gente tem menos oportunidade de trabalhar com elas na vida, eu já tive, né, mais de uma vez. Não são tão comuns, né, de se fazer, mas são de extrema importância. Principalmente vocês podem analisar que eu estou tratando de imóveis que, via de regra, né, são imóveis de valor mais alto, né, porque são imóveis de problema de demarcação, são imóveis de problema de divisão. Não é como um apartamento, por exemplo. Difícil a divisão do apartamento, não tem como fazer ação divisória, né? Então, são, né, as duas ações que podem ser feitas via extrajudicial, como o CPC, desde que não tenha litígios e todos maiores e capazes. E, né, são duas ações que podem ser cumuladas. Eu vou propor para vocês, né,
um exercício, né, sobre esse conteúdo para vocês compreenderem melhor. Mas por enquanto quero que vocês leiam o material, que vocês assistam a aula. E dizer para vocês que nós vamos continuar essa metodologia. Tenho recebido retorno de alguns colegas dizendo que, né, o método está acessível para a compreensão, que é uma preocupação muito grande minha. Né, eu coloco para vocês isso, né, da importância de vocês dizerem, olha, professor, estou entendendo, não estou, isso daí, né, com muita honestidade, né, sempre. E depois, então, que vocês estudarem, eu vou colocar para vocês esse exercício. Não esquecendo, muito importante, que até o final da semana eu espero poder, então, né, divulgar os critérios de avaliação, mas dentro daquela perspectiva de valorizar bastante os trabalhos. Gente, eu tenho visto os acessos no Moodle, né, não são muitos, não deixem acumular. Porque não é porque nós estamos num semestre atípico que vai ser um semestre que as pessoas vão simplesmente passar. Eu vou cobrar dentro, né, daquilo que eu vou avaliar os materiais que estou elaborando, as aulas. Então não adianta deixar acumular um monte de aulas. Eu sempre me lembro, aulas de cursinho, IAD, OAB. Então os alunos compram esses cursinhos muitas vezes e não assistem uma aula. Aí uma semana antes dizem assim, professora, eu não assisti nada, o que é importante assistir agora? O que é importante assistir agora? Mas agora não tem mais tempo, agora é hora então de assistir missa, rezar, né? Então não deixe acumular, porque não sou só eu que estou fazendo isso, eu sei que são todos os professores, tá? Qualquer coisa vocês têm aí meu WhatsApp, que eu postei lá no Moodle, vocês têm acesso pelo Moodle, vocês têm meu e-mail institucional, meu e-mail particular, Facebook, né? Estamos juntos nessa daí. Aproveitem bem o conteúdo. Muito obrigada.